Devocionais para a família, baseadas no breve catecismo de Westminster. Tiradas do livro Treinando Corações, Ensinando Mentes, de Star Miadi. Pergunta número 2. Que regra Deus nos deu para nos orientar na maneira de o glorificar e o desfrutar? A palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, é a única regra para nos orientar na maneira de o glorificar e o desfrutar. Nosso propósito principal é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Mas como fazemos isso? Onde podemos encontrar como fazer isso? O único que realmente sabe como glorificar a Deus é Ele mesmo. Ele é o único que pode nos dizer como glorificá-lo. Deus pode falar conosco da maneira que Ele quiser. Ele escolheu falar conosco por meio da Sua palavra, a Bíblia. Tudo o que precisamos saber sobre Deus a fim de o glorificar e o desfrutar é encontrado nas páginas das Escrituras. Se perguntarmos para outra pessoa sobre como glorificar a Deus, ou se procurarmos em algum outro livro além da Bíblia, não podemos ter certeza se conseguiremos a informação correta, mas podemos confiar na Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, e podemos estar seguros de que nunca ela estará errada. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, verso 16 e 17, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é um livro maravilhoso. Dentro dela há cartas que pessoas escreveram para seus amigos. Há músicas, histórias e poesias. Há leis, sermões e profecias. Centenas dessas profecias já se realizaram. Muitas pessoas diferentes escreveram a Bíblia, incluindo reis, pescadores, um fazendeiro e um médico. Todas essas pessoas escreveram o que Deus queria que elas escrevessem, porque o Espírito Santo as direcionou. Olha o que nos diz a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deus nos deu sua palavra escrita primeiramente aos israelitas. Eles estavam viajando, haviam saído do Egito, onde eles haviam sido escravos, e estavam a caminho da terra que Deus lhes havia prometido. Deus os encontrou no Monte Sinai. Ele escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra e as deu a Moisés. Ele também deu a Moisés várias outras leis e ensinamentos que Moisés escreveu. Apesar de isso ser apenas uma pequena parte da Bíblia comparado ao que nós temos agora, os israelitas sabiam que era um maravilhoso privilégio ter a palavra de Deus para ler e guardar em suas mentes e corações. Deuteronômio 4, 5 a 8 nos diz: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Deus é muito maior do que nós somos, e não podemos conhecê-lo por nós mesmos. Ele precisava nos dizer como Ele é e como nós devemos glorificá-lo, ou nós nunca saberíamos. Deus é bom. Ele nos deu a sua palavra na Bíblia para que pudéssemos conhecê-lo e agradá-lo. Deuteronômio 29, 29 nos diz:
As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Muitas coisas que temos são importantes, mas nós poderíamos viver sem elas se precisássemos. A palavra de Deus é tão importante que não poderíamos nunca seguir em frente sem ela. Sem a palavra de Deus, nós poderíamos somente imaginar como Deus é e certamente estaríamos errados. Sem a palavra de Deus, nós teríamos que adivinhar como viver sabiamente e saber como diferenciar entre o certo e o errado. E cada palpite seria diferente do de outra pessoa. De todos os bons presentes que Deus nos dá, a Bíblia é um dos melhores. Peça a Deus para lhe dar um coração grato, que aprecie o valor de sua palavra. Olha o que nos diz o salmista no capítulo 119, os versos 97 a 105. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo caminho mau desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia é a única regra para nos orientar na maneira como podemos glorificar e desfrutar de Deus. Isso significa que a Bíblia tem a palavra final, ela está sempre correta. Se alguma pessoa ou algum livro discorda alguma vez do que a Bíblia diz, é a pessoa ou o livro que está errado. A Bíblia está sempre certa, porque ela veio de Deus, que nunca está errado e nunca comete nenhum engano. O apóstolo Paulo escreveu que se alguém ensinar alguma coisa além do que a Bíblia ensina, mesmo que seja um anjo vindo do céu, deve ser amaldiçoado. Isto mostra o quão importante é reverenciar a palavra de Deus, como sendo melhor e mais importante do que qualquer outra coisa. Deus ordena às pessoas que não adulterem ou modifiquem a sua palavra. Elas não devem adicionar nada a ela, nem retirar coisa alguma dela. Em Deuteronômio, capítulo 4, verso 2, nos diz: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Deus se ira muito com aqueles que dizem que alguma coisa é a palavra de Deus, quando de fato é somente a sua própria opinião ou ensinamento. Apesar de Deus ordenar que as pessoas não façam isso, elas adicionam e eliminam partes da palavra de Deus. As pessoas dizem: Deus diz assim, mas prosseguem falando alguma coisa que Deus realmente não diz. Algumas vezes, até mesmo pessoas que se dizem pastores dirão coisas sobre Deus que não são verdade. É muito importante ter certeza se o que as pessoas dizem que está na Bíblia realmente está na palavra de Deus. No tempo do Novo Testamento, as pessoas na cidade de Bereia conferiam tudo que o apóstolo Paulo dizia e viam se estava de acordo com as Escrituras. E isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 10 e 11. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, devemos dar o mais alto valor a ela. Nunca devemos discutir com ela. Ao invés disso, devemos estudá-la tão bem quanto pudermos, respeitá-la e obedecer o que ela diz. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, diz: outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus,
é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes.